A nossa entrevistada de hoje é a Juliana Andrade, arquiteta, que há 4 anos assumiu a gestão da fazenda Dona Celina, que foi fundada pelos pais dela em 1987. Há 34 anos, a família começou a empreender no setor de melhoramento genético e bem-estar animal, na raça Nelore por origem. Hoje, a fazenda Dona Celina tem mais de 5.000 animais e fica na cidade de Unai, em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Juliana do Vale. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast No Agro Pod, esse programa que toda semana traz uma novidade e nessa semana tá muito especial, porque a gente tá recebendo aqui a primeira mulher, essa presença feminina tão importante no agronegócio e hoje tá muito especial porque ela trabalha em uma fazenda da família com um melhoramento genético da produção de gado Nelore pura origem. Seja muito bem-vinda, Juliana Andrade. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder contar um pouquinho da nossa história. São mais de 35 anos, uma história de muita garra e determinação que começou com os meus pais e agora está dando aí essa continuidade, comigo na gestão. Então, muito obrigada pelo convite. Que legal. E, Juliana, como é que foi você aceitar esse desafio de hoje estar à frente da fazenda? Porque você tinha uma outra profissão, né? E de onde veio essa mudança? Bom, vou contar um pouquinho desde o início aqui para vocês. Desde que meus pais, eles adquiriram a propriedade, eu gosto muito de contar do início da fazenda, porque realmente era uma propriedade em que não existia, era realmente uma terra arada. Então eu lembro muito do meu pai, assim, subir no trator com a minha mãe, eu e meus irmãos, a gente bem pequenininho, e realmente começou a construção da fazenda. Então eu acompanhei realmente a trajetória do meu pai nessa construção da fazenda. E quando eu era menor, eu sempre falava, pai, eu quero fazer veterinária e tudo. E meu pai, ele era aqueles rapazes, assim, aqueles homens mesmo. Não, vai mexer com veterinária não, porque você tem que fazer uma coisa de mulher. Mulher não pode morar em fazenda não, que essa é uma profissão muito para homem. Enfim, e aí eu fiz arquitetura, me formei, trabalhei no segmento muitos anos. Aí eu fui fazer um mestrado fora do Brasil. Fui para Barcelona, fiquei 2 anos lá. E aí, quando eu voltei, eu até cogitei ficar morando por lá mesmo, enfim, porque é uma cidade que respira muita arquitetura e tudo. Mas aí meu pai falou, Juliana, você tem que voltar, porque a gente, além da fazenda, a gente tem outros segmentos. Meu pai falou, você precisa realmente conhecer dos seus negócios também, para você poder, enfim, na minha falta, saber do que está acontecendo. E aí eu fui para trabalhar com meu pai em outros segmentos. Mas nessa empresa que eu trabalhava, eu fazia muita parte de compra de adubo ou de sêmen, enfim, algumas coisas da área financeira para o meu pai da fazenda. E aí depois eu também trabalhei com meu irmão a gente tem uma revenda de pneus, e eu e meu irmão a gente tinha algumas divergências de pensamentos, enfim, eu vi que aquilo ali realmente também não me cabia ali muito, sabe? E aí, eu acho que foi em 2019, quando começou a pandemia, não, foi em 2020, na verdade, no final da pandemia, que o meu pai estava muito cansado da fazenda, realmente, porque fazenda é fazendo e dá trabalho, porque é uma vaca que pula a cerca, é trator que estraga, então ele é um trabalho 24/7, né? Você não tem folga, não tem feriado, exatamente. Não tem descanso. Não tem, e meu pai estava ficando muito cansado, porque assim, ele não tinha muito ajuda nossa, assim, dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou a filha mais nova, porque eles não se interessavam muito pela fazenda, enfim, eles estavam na frente de outros negócios. Meu pai ficava muito sozinho, então ele estava muito cansado com a fazenda. Os irmãos começaram a falar, pai, por que você não vende essa fazenda? Tá te dando muito trabalho, muita dor de cabeça. E eu pensei assim comigo, porque eu sei que dos negócios, não só para o meu pai, como para minha família, é um negócio que a gente construiu do zero. É uma fazenda que tem uma infraestrutura que, assim, as pessoas que vão lá ficam encantadas, assim, acho que dificilmente tem fazendas com
tão organizada, com infraestrutura como a nossa. Como que a gente poderia vender aquilo de tantos anos, assim, de luta, de pensar que cada árvore daquela ali a gente construiu, eu e meus irmãos, aguando e tudo. Eu falei, gente, eu não posso deixar isso acontecer, né? Porque eu fiquei muito triste com isso. Eu falei, pai, deixa eu te ajudar lá na fazenda, ir pra fazenda mesmo, pra parte da gestão. Aí no começo ele ficou muito assim, jamais, né? Resistente, tipo assim, tá ficando louca. E aí dessa vez, porque eu tinha tido a experiência de trabalhar com o meu irmão na empresa de pneu, eu aprendi muito com os meus erros do passado, eu acho que eu pego muito isso pra minha vida, assim, até hoje. Eu acho que a gente tem que aprender com os erros dos outros e com os nossos pra gente tentar ser mais eficiente naquilo que a gente errou, né? Então, enfim, quando eu fiz que eu realmente comecei a ajudar o meu pai na fazenda, aí eu chamei essa minha amiga pra ir na empresa do meu pai, pra ela contar um pouquinho também da história, pra ele ver que já existiam mulheres que estavam à frente e tudo, e contratei um consultor. Eu chamei o meu pai, ele fez um diagnóstico da fazenda e tudo, e ali começou a minha história na fazenda. Foi quando eu realmente... Aí eu fiquei 1 ano praticamente morando ali na fazenda. Eu vinha, que eu sou de Brasília, né? Eu vinha às vezes finais de semana pra Brasília, às vezes também ficava, enfim, e foi assim. E foi muito importante também esse início, porque, assim, apesar de eu ter sempre acompanhado o meu pai dentro da fazenda, eu quis acompanhar, eu comecei a conhecendo todos os setores da fazenda, sabe? Porque eu acho que para você poder saber mandar, para você poder cobrar, você precisa entender na propriedade como um todo. Então, eu fiz como se fosse tipo um estágio mesmo, com o pessoal do campo, com o pessoal da máquina, do jardim, para entender como que funcionava e o que a gente precisaria, tipo, realmente fazer as alterações. E ali começou realmente a minha história da gestão da fazenda. É muito engraçado quando eu olho para trás, hoje vai fazer, acho que mais ou menos uns 4 anos, acho que até já fez 4 anos, que eu tô lá, o quanto mudou, o quanto eu aprendi, o quanto, sei lá, parece que passa um filme assim na cabeça do início até hoje. Tive muitas dificuldades por ser mulher. Eu, por exemplo, tenho um colaborador que trabalha com a gente há mais de 25 anos que ele me viu crescer. Então, assim, ele pegar eu como filha... E o meu pai, nessa fase, no começo, ele foi uma pessoa muito presente na fazenda. Mas agora ele já não ia mais com tanta frequência, porque a gente tem outros negócios e tal. Então ele ia muito de final de semana, que é o que acontece hoje ainda. Hoje ele ainda vai menos, que como eu fui pra fazenda, ele passou até ir um pouco menos, assim. Ele tá mais tranquilo. Agora ele sabe que você tá cuidando, que você tá olhando. Ele ficou mais tranquilo, é isso aí. E eu acho que para eles foi um choque ter realmente um dono. E realmente, eu falo muito assim, acho que em qualquer negócio, segmento, é muito importante o dono estar presente para poder estar em cima mesmo, porque eu acho que as coisas são diferentes. Eu vi o quanto mudou. Enfim, até trouxe muita tecnologia. Eu acho que teve muitas melhores positivas, assim, para a fazenda. Eu vejo muito que foi positivo a minha ida pra fazenda. Eu acho legal você falar disso. Foi a segunda vez que você tentou, né? Quando você era menor, que você queria ser médica veterinária, seu pai falou que não era trabalho de menina. Depois você vem de novo com essa ideia. E como você disse, pra ele absorver isso já foi difícil. Agora, eu imagino os funcionários mesmo, porque você trabalha diretamente com homens, né? Sim, exatamente. Foi muito difícil. Eu não vou falar que foi fácil. Eu lembro que eu acho que no começo eles não colocavam muita fé, sabe? Quando a pessoa fala assim, cara, essa garota... E assim, eu ficava sozinha na fazenda, porque meus pais moravam em Brasília e eu ficava na fazenda. Então, só que eu acho que quando eles viram, eu fui uma pessoa que fui muito pra mão da massa mesmo. Eu saía com eles a cavalo, eu colocava sal nos coxos. Então, tudo que eles faziam, eu fazia. Então, eu acho que eles começaram até a se sentir envergonhados. Tipo assim, pô, se ela tá fazendo, eu também tenho que fazer, né? Porque assim, se ela que é a dona aqui que tá... Então, eu acho que nisso eles começaram a me respeitar, sabe? E aí eu comecei a ganhar o meu espaço. Hoje, assim, minha equipe é uma equipe muito bem informada. Eu dou muito treinamento para os meus colaboradores, enfim. Mas eu também sou muito grata, porque esse colaborador mesmo, que é mais velho, ele me acolheu, sabe? No começo eu lembro que eu acho que ele ficou um pouco assim, mas hoje ele fala que foi a melhor coisa, porque às vezes também o meu pai, ele cobrava muito dele, não estava lá dentro da propriedade vendo, então ele falou que foi uma carga um pouco mais leve. Que hoje, às vezes eu tô lá e eu acabo defendendo, eu falo, não pai, mas não é assim. O senhor não tá aqui vendo, tipo, 24 horas, então as coisas são um pouco diferentes. Às vezes meu pai tem até razão, que meu pai,
entende muito de fazenda, são, né, muitos anos que ele tem essa propriedade. Mas, enfim, então foi muito positivo. Mas eu tive alguns episódios engraçados, assim, nessa... Conta um pra gente, pra gente rir um pouco. Gente, sério. Teve um que eu coloquei fogo na fazenda. Nossa! Nessa época de seca, agora foi justamente em setembro, tinha muito saco, uma sacaria de sal muito grande na fazenda. Eu queria organizar o barracão, queria dar uma limpada. Eu falei, não, vamos limpar, tá com essa sacaria, a gente precisa dar um fim nesses sacos. E tinha realmente um lixão lá na fazenda, que era próprio para colocar fogo. Só que acho que essa época realmente não é uma época muito boa para você poder colocar fogo. E aí eu coloquei esses sacos, eu fui com um colaborador meu, coloquei o fogo no saco e tinha muita palha na lateral do lixo. E aí o fogo subiu e foi pra dentro. Assim, sorte que a gente já tava meio que preparado, porque essa época do ano a gente já fica meio que com as pipas todas cheias na fazenda, pra se caso acontecer alguma coisa de pegar fogo, já tá tudo preparado. Mas enfim, aí a gente foi apagar fogo com pipa e pegando um pau mesmo pra poder matar o foco, sabe? E os focos, exatamente. Então, foi muito engraçado, assim. Tem várias histórias do meu começo na fazenda, mas isso é tudo aprendizado, né? Tipo assim, hoje eu não faria isso. Porque eu acho que tem a época certa, é melhor deixar o barracão sujo do que inventar de colocar fogo numa época tão seca dessa. Mas é interessante esse olhar que você traz, que eu acho que é um olhar feminino mesmo. Vamos deixar organizado, vamos ajustar isso aqui, que é diferente, que às vezes o homem, ele é mais prático, né, mais objetivo. Não, a gente precisa ter isso aqui certinho. E você conseguiu trazer esse olhar que talvez antes não tinha, né? Eu acho que assim, eu vou falar um pouquinho das mudanças que aconteceu com a minha gestão em relação à gestão do meu pai. Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu busquei muito foi realmente treinar os meus colaboradores. Porque eu acho assim, como que você também cobra? Porque eu vejo muitas empresas que elas tacam os funcionários na fazenda. Tipo assim, não dá um treinamento, não explica qual que é a função, não explica qual que é a cultura da fazenda. Tipo assim, o que você espera dele? Você simplesmente contrata, faz uma entrevista lá. E não, então assim, eu estudei muito, eu acho que, eu até falo, eu acho que para qualquer segmento, você pode conseguir administrar uma fazenda como administrar uma empresa, é mais ou menos a mesma coisa, assim. Mas você tem que tentar implementar essa questão da cultura. Então, assim, eu sempre, na contratação, eu falo a forma que é uma coisa que para mim, em relação a campo, é a questão do bem-estar animal, que para mim é inadmissível essa questão de bater em animal. Eu falo muito do primeiro contato que a gente tem com os bezerrinhos nessa época agora de nascimento, que na fazenda já começou a nascer bezerro. Eu estudei muito também sobre isso. Assim, quando eu entrei na fazenda, eu comecei a querer estudar, a ver o que as pessoas estavam fazendo de mais moderno, enfim, para eu poder também implementar na minha fazenda, para a gente poder também ser melhor naquilo que a gente fazia. E realmente também foi uma transição, porque apesar dos meninos, eu tinha vaqueiros que eram pessoas assim, que não eram tanto agressivos e tudo, mas ainda o curral era muito barulhento, era muita gritaria. Hoje, você não vê isso mais, sabe? Assim, bater com pau, pra mim isso é uma coisa que... Pau não existe na fazenda, sabe? É uma coisa que não tem. Então, eu fui trazendo isso pra eles, essas mudanças de cultura e de paradigmas mesmo. Foi difícil no começo também por exemplo... de eu virar pro meu vaqueiro e falar que ele tinha que fazer uma massagem no bezerro quando o bezerro nascesse. Ele olhou pra mim e falou assim, como assim? Tipo assim, massagem no bezerro? Aí eu fui trazendo os estudos científicos, mostrando os vídeos e tudo mais. Eu acho que tem logo que eu entrei mesmo. Eu implementei e hoje eles falam quanto trouxe de benefício. O gado hoje é outro gado. Assim, você entra no meio da fazenda, você passa a mão nas vacas, o paridor tá mais tranquilo. Então isso foi bom pra eles, porque eles têm animais mais tranquilos pra manejar. E para os animais também. Então, assim, foram vários benefícios que isso trouxe. Então, acho que, assim, isso foi muito, assim, de mim. E também por eu amar. Assim, eu também falo que, apesar de eu não ter feito veterinária ou agronomia, mas eu sempre amei os animais. Então, assim, e eu me encontrei. Eu falo que hoje eu faço o que eu amo. E eu não sei, era uma coisa que as pessoas falavam muito para mim, assim, clichê. Que é muito bom quando você faz algo que você ama verdadeiramente. Porque parece que não é um trabalho. Porque eu já fiz uns estágios, assim, quando eu fazia arquitetura, que às vezes era meio chato, sabe? Que você fala assim, ai, nossa, que saco, vou ter que ir amanhã, que você não tá afim. Mas quando você encontra algo que tem um propósito, é uma coisa que você gosta daquilo que você faz, não é um trabalho, é uma coisa que é leve, sabe? E é assim que eu me encontro hoje fazendo o que eu
tô fazendo lá na fazenda. Então, eu acho que teve várias mudanças, assim, essa questão do bem-estar, dessa mudança de cultura, dos treinamentos, mas aí eu trago para eles muitas pessoas para dar curso sobre bem-estar, sobre manejo. Eu falo muito para eles também sobre a questão do planejamento, porque, por exemplo, agora na fazenda, a gente vai começar com nascimento, já começou e vai começar a inseminação. Então, a gente tem que se planejar com antecedência. A gente não pode deixar para o dia que vai começar os bezerros a nascerem para planejar sobre a maternidade. Então, eu falo, vai descer com o cavalo para a maternidade? Então, vocês vão pensar, o que vocês vão usar? Quais são os medicamentos que vocês vão utilizar? Então, assim, a corta-curso, bicura, mata-bicheira, enfim, então são elementos que são essenciais para você não ter que estar lá no meio do pasto da fazenda e voltar para trazer isso. Então, eu falo muito isso, até na fazenda mesmo, eles precisam ter planejamento. E a mesma coisa também com a inseminação, tem a questão do manejo, trazer o gado a passo no curral, para realmente não estressar, porque isso impacta nos índices. Então, são essas coisas. Esse final de semana mesmo que eu estava na fazenda, eu fiz com eles uns treinamentos para relembrar as boas práticas da inseminação, que os meus inseminadores são os meus colaboradores. Tem pessoas que inseminam, igual eu falei, há mais de 25 anos, mas todo ano eu tô relembrando. Todo ano, porque assim, eles têm que estar lembrando, porque às vezes a gente esquece. E é bom a gente estar realmente reciclando, né? Porque sempre acaba agregando alguma coisa a mais, né? Exatamente. E eu até acompanhei lá no Instagram da Fazenda e eu vi mesmo você em contato em alguns momentos com os animais, assim, como se fosse um ser humano mesmo, né? Eles têm um carinho mesmo, né? Eu acho que isso é um pouco do resultado do que você fala da prática do bem-estar animal, né? É isso, não é assim. Eu acho tão interessante porque é isso que eu tô falando. Eu lembro de eu falando isso pra eles meio que me criticando e hoje eles vendo o quanto isso faz a diferença, sabe? E o que eu acho mais legal é que realmente, assim, como eles viram o resultado, eles vestiram a camisa desse meu projeto, assim, sabe? Então, eles implementam mesmo e a gente só colhe frutos nisso. Hoje, realmente, assim, a gente tem um gado muito manso. Eu tenho muito feedback positivo de cliente que compra touro nosso ou matriz que seja e fala, nossa, o seu gado é um gado muito manso. E é isso que eu quero, porque eu quero vender uma coisa de qualidade para outras pessoas e realmente entregar algo com excelência. E também é isso, porque o animal, outra coisa que eu explico para eles, diferentes de nós seres humanos, eles não têm um cérebro de inteligência. Claro que eles são inteligentes, igual um cachorro e tudo mais, mas eles não têm a inteligência humana. Então, assim, como que um animal, você pega ele no laço, super agressivo, como é que ele vai reagir? Sabe, ele vai... Então, assim, você tem que, até nesse manejo, é isso que eu falo pra eles. Por isso que é importante você fazer a massagem no bezerro, que vai ser o primeiro contato que ele vai estar tendo com você. Então, a impressão que ele vai assimilar com nós, seres humanos, é uma impressão positiva. E tem vários estudos que falam sobre isso. E realmente é verdade. É muito assim, na prática, a gente coloca isso na fazenda. E o quanto isso tem nos trazido benefícios. A gente tem conseguido ter animais mais precoces, porque são animais mais mansos, conseguem ganhar mais peso. Então, tem uma série de benefícios que isso realmente tem trazido. Então, eu falo que eu acho que é muito isso também do jeito da mulher, não sei, que eu acho que é um pouco diferente do homem que é mais bruto. Então, eu acho que essa questão da minha gestão para a gestão do meu pai, é isso. Eu acho que também, assim, eu implementei muitos softwares também na parte de tecnologia, que pra gente ter realmente dados e informação na mão, que eu falo muito isso pro meu pai. Que o meu pai, ele é um cara muito matemático, sabe? Muito matemático. E aí, hoje, o que eu faço? Eu apresento números. Porque ele fala, não, mas eu sei o que... Aí eu falo assim, pai, olha aqui os números. São índices, e assim, eu tô te apresentando o número real. Às vezes ele até duvida dos próprios números. Se ele é tão, assim, cabeça dura, não sei, eu imagino que todo pai ou mãe é assim mesmo. Mas eu acho importante isso, tipo assim, você trabalhar com números, com índices, porque assim você consegue tomar decisões e consegue realmente ter melhoramento, né? Porque se você não tem uma margem para você comparar, não, a gente estava fazendo assim, a gente mudou a ação e os números são esses, é difícil de você mensurar resultado, né? Exatamente. E você falou da maternidade, do processo de inseminação. Conta pra gente um pouquinho como que é hoje a produção. Vocês fazem desde a coleta do sêmen, a produção na fazenda, como que funciona hoje? Então, a gente insemina 100% do nosso rebanho, inclusive meu pai, acho que a gente insemina seguramente há mais de 20 anos, tem muitos anos, e a fazenda tá mais na frente, porque eu acho que agora tem muitas fazendas que ainda não fazem esse processo, né, na pecuária, mas é muito importante. Então, a gente primeiro, antes de começar a inseminação, isso é uma das coisas do planejamento, a gente faz um acasalamento para os animais que vão entrar na estação. Então, vamos supor, se a gente comprou 10 sêmens em central, a gente tem um programa que você joga e aí você vai fazer o acasalamento para aquele animal.
Então, é isso, a gente faz, na nossa fazenda a gente faz a inseminação das nossas vacas com esse acasalamento assistido, para poder realmente saber quais vão ser os melhores touros que vão caber para aquele animal. Como que seria isso? Então, as novilhas ou o lote ali, as vacas, elas ficam separadas para vocês observarem se elas vão entrar no cio, para ver se elas podem ir para inseminação, é isso? Não, a inseminação, ela tem um período fixo. A gente sempre tem um dia para acabar e um dia para terminar, todo ano. Agora a gente vai começar dia 1º de outubro, e a gente vai terminar ela em fevereiro. Então, todo ano, normalmente assim, depende muito da questão da chuva. Porque para a gente poder começar a inseminar, a gente precisa avaliar a qualidade do pasto, para ver o score corporal das vacas, para ver se elas estão prontas para poder inseminar ou não. Mas é isso, vai ter esse tempo. Mas antes de começar a inseminação, a gente leva o técnico da BCZ, que é a pessoa que nos dá assessoria nessa parte do acasalamento. A gente passa as matrizes no curral, que elas vão entrar que todas as matrizes da fazenda, elas vão entrar na inseminação, elas vão ser inseminadas. Porque vaca vazia na fazenda não pode ter. Tem que ter vaca que está em prenha e em estado reprodutivo. Então, por exemplo, a gente desmamou os bezerros em maio. Então, essas vacas que foram desmamadas em maio, elas vão entrar na estação agora em outubro. Então, o técnico vai lá alguns meses antes, com as numerações, né? Que os animais têm todos os números. Aí ele passa uma por uma e a gente faz esse acasalamento antes. Então, quando o meu colaborador, eu mando para ele uma relação do número das vacas e o boi que ele vai inseminar. E aí, na hora que ele passa o gado no curral, ele já tem lá. Então, é quase como se fosse uma análise do gene da mãe e do touro anteriormente para saber o resultado. Exatamente. Aí, no computador, a gente já tem todas as DEPs, que são realmente assim, o que vai dar desse filho. O tipo de sangue, enfim, tem todas as... E essa é uma das exigências para ser um animal por origem, por exemplo? Quais são essas exigências para o Nelore, no caso, que é a espécie que vocês usam? Então, isso não é uma exigência. Tem muitas fazendas que fazem uma inseminação meio que aleatória. Mas como a gente trabalha com melhoramento genético e algo que a gente quer melhorar a cada ano, a gente tem feito uma coisa mais assistida, que realmente enfim, saber o que a gente está inseminando, fazendo uma análise mais profunda para aquele animal. Então, aquele animal ele vai receber um sêmen que realmente é mais como se fosse de acordo, assim, que desse um maisinho, assim, sabe? Porque eu tava até fazendo isso ontem, falando com você, que agora eu também tô fazendo esses acasalamentos. E aí é muito interessante, porque às vezes você coloca lá 10 touros, tem touro que não dá certo com aquela vaca. Então é importante. Ela não aceita o touro. Assim, quando você vai ver a questão da genética dela mesmo, não seria uma genética tão boa. O bezerro não nasceria tão bom quanto se fosse um outro touro. Então, por isso que é importante realmente fazer esse acasalamento. Então, eu falo que isso é um melhoramento genético, que também começa gado PO, né? Então, isso também faz parte do nosso melhoramento genético da nossa fazenda. Eu sei que tem muitas fazendas que mexem com gado PO, mas que não tem esse cuidado. Mas na nossa fazenda a gente faz isso. E você faz questão de ter isso para estar sempre oferecendo um animal cada vez mais puro mesmo. Isso, uma qualidade melhor para o nosso cliente e até para a própria fazenda também. Para ter fêmeas boas e para ter bons índices na fazenda. Eu acho que esse é o nosso objetivo. E aí, esse ciclo, quando o bezerro nasce, vocês acabam mantendo ele na fazenda também? Ou logo depois do desmame vocês acabam vendendo, comercializando? Como é que funciona? Então, a gente faz uma apartação sim, porque toda fazenda tem que ter meio, cabeceira e fundo, né? Eu brinco. Então, a gente tem também na desmama, sempre na desmama, a gente faz essa apartação, até o técnico da BCZ também faz esse crivo, né? A gente tem a bezerrada que a gente nem registra na BCZ, normalmente é pouco, porque como o meu pai, a gente trabalha com melhoramento há muitos anos, o nosso gado realmente é um gado muito bom. Então, assim, a quantidade de descarte, ela não é tão alta assim, mas a gente tem gado que a gente descarta como cara limpa e a gente faz a venda. E aí, o que realmente for a qualidade boa, a gente retém. Os machos, a gente vende praticamente 100%, fica com alguma coisa para fazenda, porque a gente precisa, às vezes, para repassar em vaca no final da estação. As fêmeas a gente também retém, e aí vai, assim, a gente vende fêmeas, mas vai fazendo... todo ano a gente faz leilões de fêmeas e de macho, mas é menos. As fêmeas a gente mais retém na fazenda do que comercializa. Quantos anos de alta produção ou alto rendimento uma fêmea pode ficar na fazenda, por exemplo?
Olha, o meu pai, quando ele comprou a fazenda, ele comprou, acho que é do Sr. Torres, se eu não me engano, acho que é isso, da fazenda Morro Vermelho, que ele conta essa história. Ele comprou umas vacas dele que eram mais velhas, se eu não me engano, elas tinham 17 anos. Nossa. Já são consideradas vacas mais eradas, mais velhas. Eu acredito que uma vaca, ela fica em reprodução até uns 20 anos. Mas normalmente, assim, nas fazendas, eles não deixam vaca muito velha. Eu acho que até uns 15 anos no máximo, até antes, um pouquinho, você faz um giro, sabe? Mas uma vaca, eu, assim, acredito que ela reproduz até uns 20 anos. Tem um ciclo longo, né? Tem um ciclo longo. Inclusive, assim, é muito engraçado, é interessante. Na fazenda, a gente não tem tanto animais mais velhos, porque a gente vendeu, mas eu já tive vacas mais velhas e tudo, e são as melhores vacas, porque é engraçado, elas prenham todo ano e tem um bezerro no pé. Não sei se é porque como elas já estão mais velhas e vai parindo, não sei, porque às vezes o trabalho de você emprenhar uma novilha ou uma primípara é muito maior do que uma vaca que já está em estado de reprodução há muito tempo. Então, é um ciclo longo. É mais difícil, né, pra primeira cria, assim, por exemplo. É bem mais difícil. Você tem que dar um sal diferenciado, tem que realmente ver o score corporal do animal. Não é um animal, assim, o desafio é maior para você inseminar. Na fazenda hoje, a gente já está inseminando o animal com 12 meses, que a gente chama de pré-cocinhas, que também é um trabalho enfim, você antecipa bastante, isso é muito bom, você ganha como se fosse um ano. Que geralmente seria de 15 em 16 meses, né? Exatamente. Mas o animal, quando faz 12 meses na fazenda, a partir de 280 quilos, se ele já tiver, a gente já desafia ele. E a gente tem muito, assim, também acho que essa questão da genética. Teve um ano que a gente teve 60% de prenhez na primeira e até... Nossa, bastante. Foi muito. Por esses animais que serem esses precocinhos. Mas realmente, assim, elas estavam com o score corporal muito bom, estavam lisas, com pelo, isso tudo conta pra você poder falar de índice de resultado de inseminação. Uhum. Mas a gente já faz isso na fazenda há alguns anos e o quanto isso também é bom pra fazenda, porque você ganha um ano. Um animal que ia ficar mais um ano pra prenhar, ele antecipou um ano, então vai te trazer um bezerro ainda mais. Então, só que também assim, pra ela prenhar de novo, você também tem que ter cuidado com a alimentação dela, com o que você vai dar de sal. Enfim, é um animal também que você tem que estar sempre de olho, porque foi um animal que prenhou muito novo. E hoje são quantos animais na fazenda? Vocês mantêm um plantel mais ou menos fixo e ele acaba sendo mais rotativo? A gente tem mais ou menos um plantel fixo, porque por conta do tamanho da fazenda, você sabe mais ou menos quanto que cabe. Mas a gente gira. Hoje a gente está mais ou menos com umas 5.000 cabeças. E todos da raça Nelore? Todos da raça Nelore. E por que vocês optaram por essa raça? Já gostava da raça ou foi uma questão mais estratégica mesmo de venda, de produção? Começou com o meu pai. O meu pai sempre... ele se apaixonou, pelo que ele me falou, assim, que ele se apaixonou pela raça Nelore, que ele foi também visitar várias fazendas e tudo, e ele viu que o nicho de mercado era um mercado bom, e ele se apaixonou, assim como eu, meu pai é uma pessoa completamente apaixonada por animal, por fazenda e pela raça. E realmente, assim, eu falo, ter fazenda é apaixonante, assim, você ser um pecuarista, eu não sei, realmente é para apaixonante, porque é trabalhoso, mas é apaixonante. Que legal. E isso que a gente estava falando também, né? O manejo no gado é diário, né? Você tá lá o tempo inteiro em função deles, né? Sim, fazenda não para. A gente brinca que é fazenda fazendo. 24 horas com muito trabalho, mas também, gente, eu não sei. É muito melhor do que a vida na cidade, aquela vida no campo, aquela paz. Os animais não te enchem o saco. É muito bom, é muito gostoso. Pelo contrário, eles ainda dão carinho, né? Com certeza. E vocês, falando um pouquinho da alimentação dos animais, vocês produzem também alimentação na fazenda ou vocês terceirizam essa parte? Como que é? A gente produz. Para a época da seca, nós não somos uma fazenda porque existem projetos e projetos, né? A gente precisa, sim, às vezes, dar uma silagem nessa época, porque a minha região é uma região em que chove muito pouco. Então, nessa época do ano, que é muito seco, acho que a gente fica, sei lá, às vezes até uns 7, 8 meses sem chuva. Esse ano mesmo atrasou muito, acho que a última chuva foi 160 dias, né, sem chover. Exatamente, então assim, eu até falei que esse final de semana eu tava na fazenda, eu falei, meu Deus, não é uma época legal de a fazenda tá seca, sabe? Assim, tem aquelas buchas de capim, mas assim, você fala assim, meu Deus, São Pedro, manda uma chuva pra gente, que é pelo menos apagar essa poeira pro capim sair verde, realmente tá muito seco. Mas a gente produz, a gente faz silagem pra dar nessa época da seca, é mais pra uma mantência, não é pro gado rachar de gordo, até porque a gente não tem
é muito animal para a gente poder conseguir tratar. Então, a gente faz silo de sorgo e do capim-zuri. A gente tem as máquinas, faz tudo na fazenda mesmo, na produção própria. Legal. E aí, essa manutenção é anual também, né? Sim. Você faz a complementação, você falou bastante da questão do sal, né? Sim. Tem gente que não dá tanta importância, assim, no sal no coxo, importante. né? O que você vê que é essa principal diferença para o animal? Eu acho que, assim, realmente, o sal mineral é uma das grandes diferenças. Porque, por exemplo, não sei, lá na fazenda a gente tem estratégias, né? Na época da seca, a gente dá um tipo de sal. Na época da estação de monta, o gado, as vacas que vão entrar na estação, elas precisam de fósforo. Se você está falando de uma categoria que é uma novilha ou uma precocinha, elas precisam talvez de um sal mais proteinado. Agora, se você está falando de boi também, então assim, você tem que entender as categorias, o momento que você está vivendo da fazenda e o quanto isso é importante. Nossa, assim, lá na fazenda a gente é bem criterioso com essa questão da suplementação do coxo. Eu acho que faz toda a diferença. Até porque o custo disso, é isso que eu tô falando. O nosso objetivo não é tratar de dar silo para animal. Então, é a pasto com sal bom. Então, o que a gente faz? A gente coloca realmente, dá sal bom para os nossos animais e deixa o gado a pasto. Mas é muito importante essa suplementação bem feita para você colher os resultados. Tanto quando for inseminar, você tem índices bons, um ganho de peso de um animal, de um touro que você queira vender, né? Que você depende do valor da arroba. Ou uma bezerra da desmama, ela precisa também de ter peso para entrar na inseminação. Então, tudo depende do peso. Então, precisa realmente dessa questão Eles precisam estar saudáveis, né? Exatamente. Também vacina em dia, também são coisas que fazem parte... É um ciclo, né? Que faz parte de tudo isso, tá? Realmente o calendário sanitário, que tem as épocas, né? Lá fazendo uma outra coisa que a gente usa é o brinco para mosca de chifre também, que essa tecnologia que acho que já deve ter muitos anos que tem isso, mas que ajudou muito, que antigamente usava era um purã, que passava no lombo do animal, né? Eu lembro. E agora a gente já tem a tecnologia que coloca um brinco, não fica tão bonito, eu não acho assim, uma coisa aparente com cegado pior, normalmente não tem tanta coisa na orelha, né? Mas a gente coloca o brinco porque facilita muito para essa época, por conta da mosca de chifre, incomoda muito o animal. Meu pai fala que lá na fazenda também ele tem uma paixão que é pouca coisa. A gente tem umas vaquinhas de leite, que, sei lá, deve ter umas 25 cabeças, 30 cabeças, não sei. Que é a paixão do meu pai. A gente tem mais, assim, para consumo da fazenda, não vende leite nem nada. Mas, enfim, se acontecer de alguma vaca rejeitar um bezerro, ter lá para poder socorrer, né? E aí ele fala, às vezes essa raça dá muito carrapato. Aí ele brinca com os meus colaboradores assim, imagina só, você tá vendo? Tem 10 carrapatos dela. Imagina 10 carrapatos em você. É muito chato. Você não pode deixar nenhum carrapato. Então, assim, é a mesma coisa a mosca de chifre também. Imagina aquele tanto de mosca em cima do seu lombo. Então, deve ser muito irritante. Muito irritante. Então, tudo isso faz a diferença, eu acho que pro ganho de peso do animal. O bebedouro tá limpo também. É outra coisa que a gente tá em constante... a gente tá sempre lavando os bebedouros da fazenda para poder... Porque isso impacta também na questão do ganho de peso do animal. Vejo que tem muitas fazendas também que não tem muito esses cuidados, né? Mas eu acho que tudo isso interfere nos seus resultados. E hoje na pecuária, para você ter bons resultados, você não dá para você ficar fazendo muita coisa não, porque é meio apertado. Então você tem que tentar trabalhar com tudo muito certinho para você conseguir realmente ter resultados bons, porque o lucro não é tão alto. Isso é um ponto interessante até de você falar, porque a gente tem observado assim, muita pecuária migrando para o grão, migrando para a soja, falando do quanto é desafiador, né, você manter a produção. Como é que vocês conseguem manter essa margem, como você falou, que é tão pequena, mas para conseguir fazer a manutenção da fazenda? Realmente, assim, é um grande desafio, não é fácil, não. Eu acho que principalmente agora, nesse momento que a gente passou agora, parece que o mercado está dando uma reagida. Eles falam muito dessa questão do ciclo da pecuária, mas a gente passou meses muito difíceis na fazenda. Meu pai fala que nesses anos, assim, dele, foi, assim, realmente, assim, que, como se diz, a pecuária estava no fundo do poço mesmo. Tanto que muito pecuarista realmente quebrou, porque não tinha... Se você não tem um planejamento, se você não tem um fluxo de caixa mesmo, para você poder conseguir segurar nesses momentos em que a arroba vai lá embaixo e, enfim... Porque tem momentos que, com essa questão da JBS, a questão da mudança de governo, isso impactou muito para o nosso segmento. Então, às vezes você tentava vender, tipo assim, você tenta vender, sei lá, para corte mesmo, não tem comprador. Tipo, aconteceu isso agora no passado, de você querer vender um animal e não ter comprador.
Ou se tivesse, ele queria, tipo assim, quase De graça. de graça, entendeu? Tipo assim, de você ter prejuízo. Então, eu acho que, assim, o que eu falo é você ter organização, essa questão, a organização financeira. Acho que é muito importante você ter isso organizado para você poder conseguir sobreviver, porque não é fácil. E é aproveitar também os momentos de alta, né? E também fazer as coisas certas, porque eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes retêm animais quando deveriam vender, ou ao contrário, também retém quando deveria vender. Então, você tem que estar sempre de olho, porque a pecuária é isso. Você não dá para você poder fazer grandes loucuras, até porque você fala de valores altos. Hoje em dia, tudo que você vai trabalhar com pecuária, você fala em cifras muito altas. O sal mineral é caro, para você fazer uma adubação de pastagem é caro. Tudo é muito dinheiro, envolve muito dinheiro. Então, você tem que realmente ter um estudo, tem que ter saber o que você está fazendo, com muito planejamento. Então, a gente faz muito isso na fazenda, para realmente tentar acertar nesses índices para conseguir realmente fazer com que a fazenda tenha lucro. E aí a gente tem os nossos diferenciais que fazem com que, às vezes, o nosso valor, quando a gente vende um animal, é um valor acima do valor de mercado de arroba. Mas por conta desse trabalho, que também não é um trabalho fácil, que a gente participa de vários programas de melhoramento, a gente realmente tem uma acurácia muito efetiva dos animais. Então, acaba que as pessoas valorizam isso pelo trabalho que é feito. É um valor agregado, né? É isso, exatamente. Pelo trabalho que a gente tem, as pessoas muitas vezes reconhecem. Meu pai brinca que não reconhece da forma que deveria. Mas, assim, ainda tem um reconhecimento maior do que, às vezes, um animal de corte. Mas não é fácil, assim, realmente é muito difícil. É muito desafiador. Meu pai fala muito, ele fala, olha, é pra quem gosta muito mesmo. Porque não é brinquedo. O Juliana, me chama a atenção, assim, que em 4 anos você conseguiu não só mudar a trajetória da fazenda, não só trazer tecnologia, não só investir em bem-estar animal, mas você se transformou também nesse caminho, né? E hoje eu imagino que quando você senta com seu pai, assim, para conversar desses últimos 4 anos e da evolução sua e da fazenda, ele deve pensar assim, nossa, eu devia ter falado lá atrás para ela ser médica veterinária. É verdade, eu acredito que sim. Eu acho que hoje mesmo aliás, esse final de semana mesmo, meu pai tava lá comigo, né? E ele falou assim, ele brinca, ele fala assim, olha, acho que na minha falta você tá pronta para poder realmente assumir, assim, que você consegue tocar a fazenda tranquilamente sem mim. Eu peço a Deus que ele viva mais, sei lá, 100 e tantos anos para poder ter o meu pai, que também agradeço por ter uma pessoa de uma história, a história do meu pai e da minha mãe, assim, é uma história que eu admiro demais, porque meu pai veio de uma família muito humilde e foi de muita garra e muita luta, sabe? Meu pai passou muito para mim e para meus irmãos, que se a gente quer vencer, se a gente realmente tem sonhos, a gente precisa acordar cedo e trabalhar, que não tem nada diferente disso. Então, assim, meu pai não teve a vida fácil, meu pai não veio de herança. Então, assim, tudo que a gente tem foi muito difícil, assim. É uma luta, né? Como se diz, constante. Então, eu agradeço por ter o meu pai, para ter um apoio. Quando eu errar, ele tá ali para poder me amparar, assim. Até às vezes eu falo. Eu sempre ligo muito para ele, às vezes para tomar decisões grandes da fazenda. Ele fala, minha filha, você já sabe qual que é a decisão que você deve tomar. Eu não, pai, mas eu gosto de ter certeza que você tá, assim, sabe? Que você tá apoiando. Você concorda comigo. Que eu tô certa. Aí ele fica brincando com ele. Meu filho, você já sabe tomar essa decisão. Mas eu não, pai, eu ainda quero ter certeza que realmente essa decisão é a melhor. Então, pra mim, é um presente, assim, de Deus ter o meu pai e a minha mãe. Também eu falo muito do meu pai porque tá mais à frente, assim, mas a minha mãe também é uma pessoa super trabalhadora, trabalha muito. É aquelas que adoram rastelo, que dá calo na mão de tanto rastelar, que ela adora. Meu pai também adora uma vassoura, eu nunca vi um casal que gosta tanto de vassoura como meu pai e minha mãe. Que legal. Mas enfim, é uma história de muito trabalho e dedicação ali daqueles dois e que agora passou pra mim e pros meus irmãos também. E eu acho legal que, assim como você, desde pequenininha, estava lá na fazenda, a sua filha também já tá indo pra fazenda, Sim, né? Exatamente, também nesses 4 anos, a gente falando das mudanças da fazenda, eu acho que também eu ganhei, né? Uma filha que quando eu comecei a minha trajetória na fazenda, eu nem conheci o meu marido, né? Eu era solteira na época, então assim, agora eu já casei, já tô com uma filha que tem outro, levei o nome dela de Celina, que é o nome da minha avó, que é o nome da fazenda também, que tem um grande significado, ela chama Maria Celina. E agora eu tô grávida também, novamente, de um menino. Então, assim, o quanto mudou aí também, eu acho que é isso. Depois que eu também me tornei mãe, o quanto meu olhar mudou ainda mais, assim, também, sabe? Eu acho que a gente amadurece muito. Então, muita coisa mudou durante esses 4 anos. E parece que é um período curto, né?
mas que tantas coisas aconteceram, assim, realmente. E é muito bom. Eu falo também que é outro privilégio que eu agradeço a Deus também, porque ela poder viver com os animais, com os bichos, ter esse tipo de infância, gente, não tem nada melhor, assim, dela poder realmente estar ali na terra, que eu tive isso também. Que eu acho que hoje se perdeu um pouco essa questão das crianças muito em celular e tudo. Então, eu fico muito feliz quando ela vai pra lá, ela realmente ama, então é maravilhoso. E você consegue, ao mesmo tempo, estar no trabalho e estar na companhia dela também, né? Diferente, como você falou, assim, da qualidade de vida que às vezes as pessoas têm na cidade, de ter que deixar o filho o dia inteiro na creche, vai ver só à noite trabalhar. E você tem essa oportunidade de estar com ela no dia a dia com você, né? Sim, exatamente. Isso também eu acho que é uma das coisas positivas também, de estar nessa questão do agro da fazenda, que é isso, ela me acompanha, ela vai comigo, vê eu fazendo, ela quer fazer igual, criança é muita repetição, né? Tudo que você faz, ela quer fazer igual. Então, de aprender também, de ver que eu passei isso com os meus pais. A gente ia com a minha mãe, com meu pai para fazenda criança e também eu acompanhei essa trajetória. Então, é muito legal eu poder passar isso para minha filha e espero que ela possa seguir, né, o meu legado. Legal, já tá pensando na sucessora. Já. A gente já pensa nisso, de que a gente acha que todo pai e mãe, no fundo, eles querem alguém para seguir a gente, um projeto tão grande. Imagina, por isso que eu falo assim, imagina só, meu pai e minha mãe, eles fazem um projeto tão grande para acabar, para não ter em muitas empresas familiares, acontece isso, porque eles não têm quem seguir. Então, é importante, assim, a gente pensar nisso, né, de querer, a gente espera que os nossos filhos queiram seguir os nossos passos. Então, assim, claro que eu vou deixar ela muito à vontade para decidir, mas no fundo a gente sempre quer que seja seguido os nossos passos, né? Que não deixa a fazenda acabar. Com certeza. E você falou que, então, o nome Dona Celina é uma homenagem à sua avó? Isso, meu pai colocou em vida, minha avó estava viva, em nome da mãe dele. E aí agora eu homenageei o meu pai e a minha avó também, e coloquei o nome da minha filha. E também tem uma santa que eu gosto muito, eu sou bastante católica, que chama Santa Celina também, ela é irmã de Santa Terezinha. Tem uma história muito bonita também, então acho que combinou tudo. E, nossa, meu pai com Maria Celina, que é minha filha, assim, ele fala que foi o maior presente que ele podia ter, colocar o nome da mãe dele e tudo. Que legal. É bem legal. Aí parece que dá mais força ainda pra fazenda, porque parece que tem mais, sei lá, uma história mesmo, sabe? De que vai continuando, assim, a tradição. E uma coisa que me chamou a atenção também é que o uniforme de vocês é muito diferente. É verdade. Só uma mulher pra pensar num uniforme assim. Conta pra gente de onde veio essa ideia. Então, quando eu entrei na fazenda, eu queria colocar algo à minha cara também. Eu queria fazer algo diferente, porque assim, eu lembro também que isso foi uma das coisas que eu conversei com meus colaboradores antes e tudo, mas no começo eles falaram assim, nossa, eu vou usar rosa? Você vai imagina aqueles vaqueirão, né? Aqueles cabra macho mesmo, que monta a cavalo, assim. Eles ficaram super assim, né? Mas eu expliquei pra eles, eu falei, olha, essa porra não tá dizendo sobre seu sexo, não tá dizendo sobre aquilo que você é, mas é mais uma representação da força da mulher, de também colocar algo à minha cara aqui, porque eu nunca vi uma fazenda com uniforme rosa. Eu acho que eu só conheço a nossa. Se vocês conhecerem, depois você me fala. Deixem aqui nos comentários. Eu não conheço. Mas enfim, aí eu queria trazer algo realmente também que remetesse a mim, que pudesse colocar a minha cara. Porque eu vejo muito em fazenda uniforme verde, azul, e eu adoro rosa, é minha cor favorita. E aí eu achei que seria algo que realmente remeteria um pouco a mim também. E até eu acho interessante porque é uma cor que, como vocês trabalham bastante no sol, ela acaba transpirando mais fácil, né? Do que uma cor mais escura, Sim, mais fechada. Com certeza ajuda, né? Essa questão de ser por conta do sol, é uma cor que realmente colabora. E aí hoje eu acho que os meus colaboradores, eles adoram o uniforme, acham bonito e acho que foi uma coisa que foi tranquila. Hoje eles adoram mesmo tirar foto, mas no começo foi meio... Teve uma resistência. Teve uma grande resistência. Mas que bacana. E aí, nessa trajetória aí de mudanças dos últimos 4 anos, o que você acha que foi o mais desafiador até agora? E também o que você considera a sua maior conquista nesse período? Nossa, pelo petisco. Eu acho que desafiador, eu acho que sempre aparecem vários desafios, mas eu acho que, assim, uma das coisas que eu vejo é a questão da mão de obra, que eu acho que grandes pessoas passam por isso, assim, eu acho que as pessoas estão cada vez menos interessadas em trabalho. Como é uma pecuária, por exemplo, é um segmento em que você depende muito de mão de obra,
Eu converso muito enfim, com pecuaristas, com pessoas que têm propriedade, e elas falam muito disso. Eu não sei como que vai ser isso no futuro, sabe? Porque ainda mais assim, as pessoas não estão afim de morar numa fazenda, longe de cidade, né? Hoje tá todo mundo nesse negócio de internet, então eu acho que a mão de obra ela é um grande desafio, mas eu percebo que até o meu pai, que tem empresas aqui em Brasília, ele também tem esse grande desafio que se chama mão de obra, mas eu acho que é isso, porque assim, o que eu falo, é tão chato você passar todo o treinamento, a cultura da fazenda para um colaborador, aí ele vai embora. Então, ou você tem que mandar embora. Então, assim, eu acho isso, eu sempre falo, gente, eu busco pessoas que queiram crescer comigo, que queiram crescer aqui na história da fazenda, sabe? Eu tenho colaboradores muito antigos na fazenda, enfim, é isso que eu busco, pessoas que realmente queiram continuar, enfim, aprender. Sentir parte do projeto também, né? Porque eu acho que essa mudança, essa rotatividade que existe muito nesse mundo do agro é muito ruim. Eu acho que sobre a minha conquista, eu acho que quando eu olho para trás, hoje eu vejo como a fazenda progrediu, o quanto de coisas que eu pude fazer para a fazenda, isso enche meu coração de gratidão mesmo, no sentido de, pô, eu consegui, tenho conseguido, sabe? De ver as mudanças positivas. Isso é nítido, assim, as pessoas falam, enfim, a gente começou a fazer a parte de comercialização, a gente faz vários leilões hoje, meu pai não fazia, então, assim, uma coisa que eu implementei na parte da venda do gado. E você receber, às vezes, até de clientes mesmo. Eu fico muito satisfeita, assim, quando algum cliente me elogia o nosso trabalho do gado, assim, fala assim, nossa, Juliana, fiquei muito feliz com esse animal que eu adquiri, quero comprar mais, a gente tem muita recompra na fazenda, muita, graças a Deus. Então, eu acho que esse tipo de sentimento, de quando a gente recebe esse tipo de feedback, isso faz com que você pensasse, pô, não, realmente eu tô no caminho certo. Eu acho que eu tô conseguindo fazer, realmente, realizar mesmo o trabalho, enfim, daqui da fazenda. Que legal. E quais são os próximos passos da fazenda? Você tem um outro desafio? Você está pensando em expandir? Quais são seus objetivos para o futuro? Então, eu tenho muitos. Eu falo que os nossos financeiros são uma pessoa super sonhadora, sou pisciana. Acho que pisciana é até sonhadora demais. Eu também, eu faço parte do grupo. Sou também. Então, assim, eu tô sempre sonhando e tudo mais, mas eu tenho muitos sonhos. Agora a gente tá numa fase na fazenda que a gente tá tentando implementar colocar os pivôs na fazenda. Na verdade, tem 7 anos que a gente tá lutando para colocar os pivôs. Muito difícil no Brasil, essa questão do licenciamento. Isso também é uma das coisas que desanima muito, a questão de empreender, sabe? Você querendo produzir mais, fazer mais e você o tempo inteiro ser cobrada, taxas e tem que pagar isso, pagar aquilo, enfim, isso é bem complicado. E o retorno tão pequeno nesse lado, né? Exatamente. Então, a gente está bem encaminhado. Acho que esse ano, com fé em Deus, até o final do ano, a gente consegue colocar o nosso primeiro pivô na fazenda, que é algo que realmente, para o nosso gado, com essa secura, com essa falta de chuva, eu acho que isso vai ajudar muito. E o seu objetivo é irrigar a pastagem, então? Irrigar a pastagem. Eu tenho vontade também de plantar um pedaço da fazenda. A gente tem esse projeto de plantar alguma coisa, mas assim, não vou sair da pecuária, é uma coisa que eu amo, que a gente gosta, são muitos anos, mas até para os nossos animais, para a gente plantar milho, porque, por exemplo, na minha região, lá, plantar milho no sequeiro é um pouco arriscado. A gente já plantou no passado e a gente teve muita perda. Morreu tudo. Então, se a gente tivesse com irrigação, é muito melhor. E para os animais, a silagem de milho é bem melhor do que a silagem de solo. Então, esse é um dos próximos passos. Eu tenho muita vontade de levar um touro para a central também. A gente está muito trabalhando para isso. Eu tenho um grande... Para fazer a coleta do sêmen, então? Para levar um animal mesmo. Entendi. Um animal para vender o sêmen. Por exemplo, sei lá, para Alta, tem Gênix, ABS, tem várias... então a gente também está trabalhando para isso. E realmente ser referência. Eu tenho de ser referência na produção de gado, de realmente as pessoas verem a qualidade do nosso trabalho, realmente quererem os nossos animais. Eu acho que isso, a gente só tende a querer realmente a melhorar e ser realmente uma referência. Eu acho que você foi muito corajosa quando você tomou essa decisão, olhou o tamanho do problema e falou assim, não, eu vou conseguir. E eu queria que você falasse para outras mulheres que às vezes estão nessa situação, né? Às vezes não tem coragem de empreender ou não tem coragem de continuar o projeto da família porque se coloca, não, eu sou mulher e talvez eu não vou ter o respeito dos peões, eu não vou ter o respeito da minha equipe. Conta pra gente o que você gostaria de dizer pra elas, pra inspirar.
Eu acho que, assim, a primeira coisa, antes de você fazer qualquer coisa, eu acho que você precisa ter, tipo, um planejamento, sabe? Que eu acho que foi o que eu fiz, assim. Eu acho que é importante você ter um norte, por exemplo, a fazenda da sua família. O que é? Qual que é o negócio? No meu caso, era a pecuária. Então, assim, Já estava definido. já estava definido. Eu acho que a primeira coisa você tem que entender do negócio. Porque, assim, para você poder gerir alguma coisa, você precisa entender os setores, os segmentos. Então, o que eu acho que não tenha medo. Se é um sonho, se é algo que você realmente deseja, está no seu coração, eu tenho certeza que qualquer pessoa é capaz de fazer, sabe? E o que eu acho que é você ser humilde, você ver que você realmente depende das outras pessoas. Eu falo muito isso. Valorizo muito os meus colaboradores, porque sem eles eu não sou nada. Sozinha eu não consigo tocar uma propriedade, então eu dependo 100% deles também. É você ter esse tipo de reconhecimento e também aprender. Acho que assim, igual eu fiz, assim, eu fui para viver na lida com eles, porque não adianta você querer mandar se você não sabe fazer. Então você tem que vivenciar. Se você puder, às vezes, fazer um estágio em outras propriedades, né? Ou, assim, nas próprias suas mesmo, vai vivenciar. Monta cavalo, sai com eles na maternidade, vai viver um dia de trato de gado, vai viver, assim, né? Para você realmente entender o que está acontecendo, para você poder conseguir coordenar. E aí eu acho que, assim, não sei, eu fazia muita reunião com os meus colaboradores toda semana, chamava eles e quis mostrar para eles também qual que era o meu projeto, qual que era a minha ideia, o que eu queria fazer, né? Então, acho que é isso, você conseguir apresentar para eles o que você pensa e tudo mais. Eu acho que com o passar do tempo, eu falo muito, nós mulheres dos homens, a gente não tem tanta diferença, porque tudo que eles são capazes de fazer, nós também somos. A diferença é a força, né? Que o homem é muito mais forte do que a gente. Mas a gente também tem outras virtudes, né? A questão... Acho que nós mulheres somos mais organizadas. É muito diferente, assim, quando a gente vai pensar no quesito de gestão de uma mulher para um homem. Mas tudo que eles fazem, nós somos capazes de fazer. Então, acho que foi isso que foi ganhando a confiança mesmo deles. Assim, poxa, ela também é capaz de fazer isso. Então, eu acho que é muito isso. Então, para quem tem um sonho grande de poder assumir a propriedade do pai, eu falo para ir. Os desafios, eles vão existir, eu acho que em qualquer área, sempre vão ter os desafios, mas que vale muito a pena, assim, realmente deixar o medo, porque a gente não pode deixar o medo nos invadir, mas tem um planejamento. Eu acho que o planejamento também, você não pode muito ir na doida. Eu acho que o planejamento, ele é um guia, sabe? Você precisa ter, tipo, um propósito ou alguma coisa, assim, para você poder saber para onde que você quer ir, porque se você for sem nenhum rumo, eu acho que às vezes pode ter mais frustrações. E assim, as dificuldades, elas vão existir, várias. Vão ter momentos em que você vai pensar em desistir. Eu tive várias. Eu lembro que o início da fazenda eu falava assim, nossa, será que realmente eu vou dar conta, sabe? Às vezes eu ficava triste. Dessa questão de mão de obra mesmo, às vezes eu contratava uma pessoa e eu achava que aquela pessoa ia me ajudar, sabe? Ela me decepcionava. Eu me decepcionava nem muito com pessoas assim, que eu achava que ia dar tudo dela, sabe? Ia lá, ia embora, ou alguma coisa assim. Então é isso, eu acho que é você não desistir e saber que as dificuldades elas vão existir, mas que é um dia de cada vez, que você tem que erguer e continuar em busca do seu sonho. E eu acho bacana que lá no começo da entrevista você falou que você foi buscar outras pessoas que já estavam fazendo, você foi contratar consultoria. Isso também é muito importante. E você continua fazendo isso até hoje. Sim, eu gosto muito de aprender. Eu acho que, eu não sei, eu falo que eu sou uma eterna curiosa. Eu gosto de saber o que os outros estão fazendo. Eu sempre mando mensagem para alguma amiga minha, pergunto, você está fazendo o quê? O que você está usando de sistema? Como é que é? Porque a gente aprende muito com os outros. Isso também eu acho que foi um grande diferencial. Para eu ter tido essa coragem, foi outra pessoa também que me encorajou, que falou assim, Ju, tá dando certo. Vai sim, faz isso, faz aquilo que deu certo para mim. Então, eu acho isso, que é importante você trocar essa figurinha, conversar com outras mulheres, com outras pessoas que são desse segmento, quem que tá ajudando ela, dando um suporte para realmente você conseguir ter esse planejamento, sabe? Isso é muito importante. E principalmente a sua chance de erro estar cada vez menor, né? Sim. Porque, como você falou, a margem é tão pequena, se você errar, você pode comprometer todo um ciclo de produção, né? Sim, com certeza. Na pecuária você tem que ser mais eficiente, o máximo possível. Que bacana, Juliana. Foi uma conversa muito legal. Quero dizer que eu tenho certeza que você inspirou muitas mulheres, porque a gente vê
cada vez mais as mulheres tomando a frente, né, de posições de liderança no agro, de maneira geral, mas ainda é uma proporção muito menor do que a dos homens, né? E te receber aqui hoje, eu ouvir a tua história, eu acho que é uma forma de a gente mostrar para as outras mulheres que é possível, sim, a gente ocupar nosso espaço, seja na liderança da fazenda, ou seja lá no manejo mesmo. Sim, com certeza. Eu fiquei muito feliz também de poder contar um pouquinho, dizer para quem quiser também me mandar mensagem ou quiser trocar uma figurinha, eu estou à disposição para poder ajudar, para poder contar assim, mostrar o que eu fiz, né? E dizer para as mulheres não desistirem, que realmente assim, é muito maravilhoso essa área de fazenda, é um mercado também bacana para a mulher, sim, e que a gente tem o nosso espaço, né? Que eu acho que a gente consegue construir o nosso espaço. Então, eu fiquei muito feliz também de dividir com vocês um pouquinho da minha história. Que legal. Deixa o Instagram da Fazenda também, se quem quiser conhecer um pouquinho mais. @Fazenda Dona Celina. Se vocês quiserem mandar direct, alguma coisa assim, eu estou à disposição para poder receber também uma visita na Fazenda. A gente adora receber as pessoas, enfim, a gente está à disposição para poder responder e ajudar no que precisar. Que legal. E também para acompanhar um pouquinho mais do dia a dia da Fazenda, né? Sim, com certeza. É bacana que eu olhei bastante lá o perfil da Fazenda e tudo isso, esse amor que você fala aqui, a gente vê nos vídeos lá, no trato com os animais. E os animais não mentem, né? Se ele não gosta de você, ele não vai ficar perto de você. É verdade. Eu falo muito isso. Eu brinco, eu tenho um cavalo lá na fazenda que é incrível. O cavalo nunca pulou comigo. Aí, sobe uma pessoa assim que às vezes é mais agressiva, o cavalo pula. Fala, gente, já botei bezerro em cima desse cavalo. O cavalo é um cavalo dócil. Mas não sei. Parece que assim... Eles sentem a energia da pessoa, o animal, ele sente. Então eu falo muito isso. Dê amor que você vai receber amor. Dos animais da mesma forma. Eles, não sei, é muito incrível. Que legal. Seu bebê já tem nome? Tem, é José Pedro. José Pedro. Então o irmão da Maria Celina vai ser José Pedro e em breve vai estar lá também na fazenda correndo. Com certeza. Eu quero uma família grande e numerosa. Para eles poderem aproveitar ali a fazenda, me ajudar também. Enfim, que é maravilhoso também. Filho é uma bênção de Deus. Com certeza, ainda mais com bastante espaço para correr, brincar. Com certeza. Que legal, Juliana. Obrigada. Muita saúde para você, para o José Pedro. Muito obrigada. Sucesso lá na sua fazenda. E agradeço mais uma vez pelo bate-papo. Foi ótimo. Muito obrigada. Foi ótimo, gente. Gente, assim a gente encerra mais esse episódio. Eu falei que ia ser muito legal, não falei? É uma experiência completamente diferente, esse olhar feminino, não só do agro, mas da gestão, que a gente fala tanto aqui, né? De como que é a gestão de um agronegócio. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu também. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br.